Então nós vamos nesse ramo da teologia, né? Estou até sendo bem repetitivo, né? Teologia sistemática, mas é esse ramo que nós vamos estudar todos esses fatos, né? Todos esses pontos, passo a passo, e sabemos que Deus vai abrindo nossa mente, vai preenchendo aquilo que precisa dos nossos corações, e Deus vai nos fazer crescer para a honra e para a glória do seu nome. E a pessoa que se ocupa do estudo da ciência da teologia sistemática é apropriadamente chamada de quê? De teólogos. Ok? Teólogo. Então você agora que está estudando a palavra, você se tornou um teólogo. Eu sou um teólogo, eu sou um estudante, como também sou um professor de teologia. Eu sou um teólogo. E como é que alguém faz para se tornar um teólogo? Então, para alguém se tornar um teólogo, é necessário se posicionar para que Deus lhe fale segundo a sua vontade. Ou seja, eu não posso criar aqui na minha mente, eu não posso criar coisas que eu queira inserir na revelação de Deus. Ou então coisas que eu quero que Deus fale para mim e que venha corroborar aquilo que eu quero crer, aquilo que eu quero que Deus fale para mim. Ou seja, o teólogo, ele tem de estar com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai selar dentro do seu ser as suas preciosas instruções. Ao lermos a palavra, o Espírito Santo vai iluminar aquela leitura, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar do que nós lemos, e o Espírito Santo vai nos ajudar na internalização da palavra de Deus. O teólogo tem que estar com esse espírito aberto para Deus, com esse coração aberto para aprender com Deus. Ele não sabe nada. Ele precisa que Deus lhe ensine, que Deus lhe oriente. Ele tem que ter essa visão de que ele vai ser ensinado diretamente por Deus. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é um ensinamento que Deus tem nos dado. Estamos recebendo de Deus esses ensinamentos. Aqui não tem vícios nos ensinamentos. É porque o Espírito de Deus que vai nos revelando, vai iluminando a nossa mente, e vamos aprendendo, e vamos nos solidificando, e vamos sendo arraigados cada dia mais, como aquelas plantas, né, aquelas árvores que estão à beira dos rios, e vai recebendo ali aquele alimento, aquela coisa que vem, né, aquele alimento forte que vem da terra, aquela seiva, e vai alimentando aquela árvore, e aquela árvore vai se tornando cada vez mais viçosa, e no seu tempo certo vai dar os seus frutos preciosos. Então assim é o teólogo. Contudo, são necessárias algumas exigências para que haja progresso nesta tarefa proposta. Primeiro, aceitação da inspiração e da autoridade das Escrituras. Como é que eu vou aprender ou vou ensinar aquilo que aprendi se eu não creio na inspiração e nem na autoridade das Escrituras? Então esse é um ponto em que aquele que é teólogo tem de ter na sua mente, no seu coração, o que? A certeza, a convicção, graças a Deus isso que nós temos, que a Bíblia é inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, e ela tem autoridade. E também, no segundo, as leis metodológicas que são essenciais à ciência sistemática, como necessárias em qualquer outra ciência. Lucas, ele escreveu o seguinte: Jesus, ele fez
Primeiramente, ele fez. Depois de fazer, ele ensinava. Ou seja, aquele que é teólogo, ele tem leis, tem métodos, leis que regem esses métodos, que são essenciais à ciência sistemática, como necessárias em qualquer outra ciência. Isso, no desenvolvimento do curso, nós vamos vendo que realmente a teologia sistemática ela é empírica, ou seja, ela prova que realmente é uma ciência e que essa ciência é regulada por Deus. E Deus também, a qualquer momento, pode suspender as leis que regem a física, mas ele nunca vai ser contrário, claro, à sua palavra. Ou seja, a teologia vai galgar nessa grande estrutura de que nós vamos estudar algo que é científico, comprovadamente científico, e algo que é uma ciência que vem de Deus, um conhecimento sólido que vem de Deus. O terceiro fato é o reconhecimento das limitações finitas por parte do teólogo. Claro, nós temos as nossas limitações. Se temos as nossas limitações, então precisamos cada vez mais procurar estudarmos. Não é absurdo nós aprendermos algumas coisas das línguas originais em que a Bíblia foi escrita e temos essa iluminação espiritual necessária dada pelo Espírito Santo. É uma exigência para que o servo de Deus, o estudante, ele realmente seja um teólogo bem-sucedido. Ele tem que ter uma necessidade de um estudo paciente e até incansável das Escrituras Sagradas. O grande propósito divino foi sempre se revelar para o homem desde o Éden, após a sua queda, e é evidenciado esse propósito, pois a tortuosidade do espírito humano não o impediu de se revelar e conduzir a história humana em todos os seus aspectos até aos dias atuais. Quando Adão pecou, aquele dia tão ruim para a história da humanidade, e também trouxe uma grande tristeza para Deus, mas damos graças ao Senhor que Ele não abandonou o homem. Para o diabo, para Satanás, não teve jeito, não teve, nunca terá expiação, nem perdão. Mas para o homem, houve uma proposta de reconciliação. E mesmo a queda não impediu que o homem fosse orientado por Deus, que o homem fosse dirigido por Deus, que o homem ele pudesse ouvir a voz de Deus. Embora com toda a situação de pecado do homem, o Senhor não abandonou os homens ao seu destino. E em Hebreus está registrado, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Esse foi o clímax da revelação divina. Deus, em um véu de carne, falava diretamente aos homens. Com firme base, podemos sistematizar todo esse compêndio da revelação divina, que são as Escrituras Sagradas, e aprendermos as relações de Deus com o mundo e com toda a humanidade. Que maravilha! A Bíblia foi escrita, Deus se revelou através da sua palavra, Ele deu condição ao homem de estudar, de sistematizar a sua palavra, de acompanhar toda a revelação progressiva, e esse tesouro está
nas nossas mãos, ao alcance do nosso conhecimento. Maravilha! Como é que Deus, Ele realizou e realiza a sua obra de uma maneira muito estranha, muito maravilhosa, muito misteriosa, e o Senhor nos fez participantes desse grande projeto, que é o projeto da salvação. Então nós vemos também a noção da existência de Deus e o seu relacionamento com os homens que estão registrados na Bíblia, desde a queda lá do Éden, melhor ainda, desde a criação do mundo, formação do homem no 6º dia, e, infelizmente, a queda do homem, aquele primeiro vestido que o Senhor, Ele fez para o homem, para vestir a nudez de Adão e de sua mulher Eva, e depois tudo que foi se desenrolando na história humana e Deus preservando uma geração, chamada geração dos primogênitos, que veio culminar com a chamada de Abraão, e Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó os 12 patriarcas, e veio a nação de Israel, para que dessa nação nascesse o Messias prometido lá no Éden. Então nós vemos essas maravilhas que Deus operou durante esses séculos, milênios, e Deus continua operando, né? Deus continua trabalhando, e foi através dessa revelação que o Senhor nos alcançou. Então, no próximo bloco, né, nós vamos começar a ver como era o cânon judaico, como é o cânon que nós chamamos de evangélico, e nós vamos prosseguindo gradativamente nesse trabalho de falar com você, de procurarmos aprender juntos o que Deus tem, com todo prazer, nos ensinado nesses dias finais. Durante toda a história do povo de Deus, o Senhor sempre ensinou o seu povo. E Ele continua também nos ensinando e nos dando essa condição de aprendermos com Ele.